Tá gravando já? Tá, mas relaxa, aí é só cortar e tal. É. Mas o que você quiser fazer, de boa. O que eu vou falar agora? Então, aí é o seguinte. Então, você quer que... Vou dar um sorrisinho assim, dá um tempo. Boa tarde. Não sei se você já se perguntou por que tem tantas versões da Bíblia. Você já pegou uma Bíblia e tentou ler uma passagem e não entendeu o que aquelas palavras queriam dizer? Por exemplo, você não sabe o que significa beneplácito, né? A Bíblia tem várias versões e várias traduções por conta disso. As pessoas elas querem tornar a linguagem da Bíblia mais fácil, uma linguagem que a gente fala hoje em dia. Mas as mais antigas não são mais inspiradas por Deus? Não existe tradução inspirada por Deus. O que os tradutores fazem? Eles pegam a Bíblia lá na língua original, nos manuscritos que eles têm acessível ali. Então, o Antigo Testamento, hebraico, aramaico, o Novo Testamento, grego, e eles traduzem. E aí o tradutor ele tem duas opções, né? Ou ele pode traduzir literalmente o que está escrito ali no grego, no hebraico, ou ele pode olhar algumas expressões que as pessoas daquela cultura, daquela época conseguiriam entender, mas a gente não consegue entender hoje, e ele vai traduzir numa expressão que a gente consegue entender hoje. Então, você tem o literal e você tem o contextualizado, né? Uma tradução literal, às vezes é difícil a gente entender. Então, por exemplo, no hebraico, você não tinha expressões abstratas, como, por exemplo, angústia. Então, quando o autor quer mostrar a angústia dele, ele fala que ele sente lá nos rins. Se a gente lê um versículo falando que o salmista está sentindo os rins, a gente fala, o cara está com um cálculo renal, né? Mas então o cara que traduz contextualizado, ele vai traduzir como angústia. Uma Bíblia bem contextualizada é a Bíblia viva, a mensagem, a linguagem de hoje. São Bíblias bem contextualizadas e são legais para fazer devocional, para tirar algumas dúvidas de versículos difíceis, mas não é uma boa versão para você acompanhar um culto, para você fazer o seu estudo. Em compensação, literal, você vai ter muita dificuldade. Então você tem aquelas versões que são mais equilibradas. Alguns pontos ele faz literal, que não atrapalha o nosso entendimento, e algumas expressões ele vai contextualizar para a gente entender melhor. Acho que nesse equilíbrio a gente tem a Almeida século XXI, a NVI, e agora a gente tem a Bíblia Nova Versão Transformadora, que ela vai ser lançada aqui na PIBA na próxima segunda-feira, 7h30. E eu te incentivo, se você é um cara que gosta de ler a Bíblia, que tem vontade de conhecer mais a Bíblia e até tem dificuldade com algumas traduções, essa vai ser uma excelente tradução. Então vale a pena. Se você quer investir um pouco mais numa Bíblia fácil de entender, numa tradução legal, conheça a Nova Versão Transformadora, ela já está disponível no Kindle. E na próxima segunda-feira vai estar aqui na nossa igreja, um preço muito legal. Se você puder estar aqui, você vai poder conhecer um pouquinho mais de todo o processo de tradução, vai poder conversar com os tradutores, isso vai ser muito legal. Só para você ter uma ideia, Carlos Oswaldo foi quem começou esse projeto e depois que ele faleceu, Stephen Kitchen continuou esse projeto e terminou a Bíblia. Beleza? Então você sabe agora porque tem várias traduções, escolha uma boa tradução para você conhecer mais a palavra de Deus e amá-la. Valeu!